Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você demais. Sua casa, sua família, seu dia. Que Ele derrame favor aí. Que você encontre favor onde for. Busque a Deus em primeiro lugar, mantenha o Senhor em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Você quer uma grande vida? Priorize a Deus. Viva hoje, seja grato e sirva. Tenha essa visão de servir. O maior é o que serve. Em tudo dai graças. Por que o Senhor vai me dar mais se eu não sou capaz de dar graças a Ele? Então, seja uma pessoa grata. Ao acordar, todos os dias coloca lá 10 motivos pelos quais você é grato. Não fuja de desafios. Não olha para a direita nem para a esquerda e deixa o passado. Segue em frente. Olha para o alto. Olha para Jesus. E aprenda com a Débora. A Débora teve a coragem de, no tempo dela, é incrível. Nesse tempo, a mulher nem contada era. E eu fico encantada com histórias assim. Com a capacidade dessa mulher de se levantar e fazer o que ninguém queria fazer e mudar a história de uma nação e atrair 40 anos de paz. Quando eu leio o Cântico de Débora, naquele dia Débora e Baraque, filho de Abinoão, entoaram este cântico. Após o quê? A grande vitória. E como tiveram a vitória contra Jabim, que estava com o comandante Císera, com seus 900 carros de ferro, vinham oprimindo Israel já por 20 anos. Era tanta opressão. E todo mundo desistiu, ninguém tinha coragem de enfrentar. Porque o inimigo era forte, era poderoso. E o povo foi se intimidando e encolhendo e não tinha coragem de enfrentar. E Débora se levantou. Ela teve coragem de fazer um negócio que ninguém estava fazendo. E convocou Baraque para a batalha, dando a garantia de que Deus daria aquela vitória. E Baraque ficou meio assim e, por fim, teve a vitória, mas perdeu a glória de matar Císera, o comandante, o poderoso comandante de Jabim, que foi dado a Jael, que teve a coragem de enfrentar também. Então, são pessoas que olharam para a situação, para o problema, e não ficaram lá. Simplesmente, o que eu vou fazer? Não posso fazer nada. Não, elas tiveram um impulso de Deus e se levantaram. E por que se levantaram? Porque Débora se levantou. Deus pôde dar vitória. Quando nós nos levantamos, nós damos condições de Deus operar. Quando nós nos levantamos e nos colocamos no lugar que devemos estar, nós damos condições para Deus se manifestar. Consagrem-se para a guerra. Os chefes de Israel, voluntariamente o povo se apresenta.
Louvem o Senhor. É interessante que sempre que Deus está para fazer algo, Ele nos manda consagrar. Consagrem-se, porque eu vou me manifestar. E o Senhor tem falado isso muito com a gente. E eu tenho visto ventos de glória soprarem. E vou continuar vendo. Ouçam, ó reis, governantes, escutem. Cantarei ao Senhor. Cantarei, comporei músicas ao Senhor, o Deus de Israel. Que é o que nós temos que fazer. Louvar, adorar a Deus. Porque Deus é bom. Sabe, nós precisamos nos levantar todos os dias. Já escorregar da cama e falar com Deus e entoar louvores a Deus. Porque Ele merece ser adorado. Ó Senhor, quando saíste de Seir, quando marchaste desde os campos de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, as nuvens despejaram água, os montes tremeram perante o Senhor, o Deus do Sinai, perante o Senhor, o Deus de Israel, nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, as estradas estavam desertas, os que viajavam seguiam caminhos tortuosos, já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido, até que eu, Débora, me levantei. Todo mundo tinha desistido. Todo mundo desistiu. E ela decidiu se levantar. Levantou-se uma mãe em Israel. E você sabe, né? Não mexe com a mãe não, hein? Por isso que a oração de mãe é respondida, porque ninguém ora como uma mãe. A mãe entra e defende o filho. E Débora se levantou e se colocou como uma mãe, defendendo os seus filhos. As coisas mudaram. O povo que estava ali, ó, sendo oprimido cruelmente, teve vitória. E foi incrível. Ninguém podia vencer, mas Deus pode. E olha, a confiança deles, do inimigo, estava nos carros de ferro. E no dia da batalha, o Senhor mandou uma chuva, o rio Quizon transbordou, os carros atolaram, e o comandante, o poderoso Císara, fugiu a pé, os soldados fugiram. Foi uma vergonha, porque eles colocaram a confiança em coisas falíveis. Mas o povo de Deus colocou no Deus vivo. Débora levou o povo a confiar em Deus. Chamou o comandante Baraque e disse: vamos, Baraque, vamos. Já tinham desistido os camponeses de Israel, já tinham desistido até que eu, Débora, me levantei. Levantou-se uma mãe Israel. Quando escolheram novos deuses, a guerra chegou às portas. E não se viu um só escudo ou lança entre 40 mil de Israel. Quer dizer, quando o povo se afastou de Deus e começou a buscar outros deuses e já não priorizavam mais a Deus, os problemas chegaram. A guerra chegou, a opressão chegou. Mas uma mulher que se levantou como uma mãe. E olha que coragem. Você vê, ela podia ter dito: não, isso não é para mim. Não, isso não é comum. Não, eu não posso fazer isso. O que vão dizer? Não. Mas ela creu naquele impulso que o próprio Deus deu a ela. Levanta, Débora. Vai.
Sabe, Deus usa aquele que está disponível, que está aberto, que tem um coração aberto para Ele, que acredita na ação dEle, que acredita. Quando a pessoa se levanta crendo, Deus vai ser comigo, Deus está comigo, ela faz coisas inacreditáveis. Eu vejo gente se privando da glória de Deus, porque não ocupa o lugar, porque não enfrenta, tem medo. Tem medo de críticas, tem medo de não dar conta, tem medo de não conseguir, tem medo das opiniões, tem medo de não dar certo, tem medo dos enfrentamentos, e aí não faz nada. Eu já vi gente perder o propósito, perder o destino, perder portas maravilhosas, portais incríveis, porque temeram. Ah, ninguém está fazendo. Débora podia ter dito isso. Ninguém está fazendo, todo mundo já desistiu. Mas ela se levantou. E quando ela se levantou, ela influenciou todo mundo. E porque ela se levantou, o inimigo foi derrotado. Deus pôde agir. E ela traiu 40 anos de paz. É incrível, é incrível. Meu coração está com os comandantes de Israel, com os voluntários dentre o povo. Louvem ao Senhor o tempo inteiro. Louvem! Louvem ao Senhor! Vocês que cavalgam em brancos jumentos, que se assentam em ricos tapetes, que caminham pela estrada, considerem mais alto que a voz dos que distribuem água junto aos bebedouros, recitem-se os justos feitos do Senhor, os justos feitos em favor dos camponeses de Israel. Então o povo do Senhor desceu às portas. Desperte, Débora! Tira o nome Débora e coloca o seu. Desperta! Desperte, Débora! Desperte, desperte, desperte! E rompa em cânticos! Levante-se, Baraque! Isso aqui. Tira o Baraque, põe o seu nome. Levante-se. Leve presos os prisioneiros, ó filho de Abinoão. Então desceram os restantes e foram aos nobres. O povo do Senhor veio a mim contra os poderosos. Alguns vieram de Efraim, das raízes de Amaleque. Benjamim estava com o povo que seguiu você. De Maquir desceram comandantes Zebulon, os que levam a vara de oficial. Os líderes de Issacar estavam com Débora, sim, Issacar também estava com Baraque, apressando-se após ele até o vale. Nas divisões de Rubem houve muita inquietação. Ah, agora ela fala todos que se uniram para a guerra, mas fala Rubem não. Rubem hesitou. Rubem não foi. Por que vocês permaneceram entre as fogueiras ao ouvir o balido dos rebanhos? Nas divisões de Rubem houve muita indecisão. Ei, Rubem, né? Ei, Rubem. Rubem ficou na indecisão, eu vou, não vou, enquanto os outros se levantaram e foram. E o Rubem ficou lá. E não participou desse evento incrível. Quantas pessoas que estão na indecisão e têm perdido oportunidades incríveis. Gileade permaneceu do outro lado do Jordão. E Dan, por que se deteve junto aos navios? Asher permaneceu no litoral e suas enseadas ficou. Em suas enseadas ficou. Quer dizer, tem gente que perde a oportunidade de fazer parte de algo grande. O povo de Zebulon arriscou a vida, como fez Naftali nas altas regiões do campo. Porque, escuta,
Eu quero arriscar a minha vida por algo que vale a pena. Eu quero deixar um legado. Vieram reis e lutaram, os reis de Canaã. Lutaram em Taanaque, junto às águas de Megido, mas não levaram prata alguma, despojo algum. Desde o céu lutaram as estrelas, desde as suas órbitas lutaram contra Císera. O rio Quizon os levou, o antigo rio, o rio Quizon. Avante, minha alma, seja forte. Os cascos dos cavalos faziam tremer o chão. Galopavam, galopavam os seus poderosos cavalos. Amaldiçoem Meróis, disse o anjo do Senhor. Amaldiçoem o povo, pois não vieram ajudar o Senhor contra os poderosos. Essa cidade aqui, o povo dessa cidade aqui, ó, ganhou foi uma maldição, porque se acovardou, não foi lá ajudar o povo do Senhor, não se envolveu nas batalhas do Senhor. Porque tem gente que é assim. Fica lá. Não é muito para mim, não quero me envolver nisso, não. Aí pergunta por que está tão infeliz. Porque quando a oportunidade chega de participar de algo incrível, de fazer algo grande, de avançar para projetos grandes, se intimida, se acovarda, é preguiçoso, né? Se esconde, fica no seu mundinho. E aí fica registrado aí, ó. Tá aqui, os que foram e os que não foram. Os que foram louvados e os que por fim entraram para a história desse jeito. Vergonha pura. É isso aí. Que Jael seja a mais bendita das mulheres, porque ela não perdeu a oportunidade. Jael, mulher de Éber, o queneu, seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Ele pediu água, ela deu leite numa tigela digna de príncipes, trouxe-lhe coalhada, falando do que ela fez com Císera. Ela estendeu a mão e apanhou a estaca da tenda, e com a mão direita o martelo do trabalhador golpeou Císera, esmigalhou sua cabeça, esmagou e trespassou suas têmporas. Aos seus pés ele se curvou, caiu e ali ficou prostrado. Aos seus pés ele se curvou e caiu. Onde caiu, ali ficou morto. Porque essa mulher decidiu ficar do lado certo. E ela usou o que ela tinha. Eu fico encantada. As mulheres que costumavam montar as tendas. Então ela sabia usar muito bem a estaca, o martelo para montar aquelas tendas. E quando o inimigo chegou, o inimigo do povo de Deus, ela não deixou passar. Ela não deixou, ela agarrou aquela oportunidade e lutou a guerra do Senhor. Ficou do lado certo da vida. Eu fico encantada, olha só como a Débora fala de Jael. Porque a Jael fez a coisa certa. É lindo demais. Quando o inimigo chegou, ela lidou com ele. Quando o inimigo do povo de Deus chegou. Jael é esse tipo de gente que quando o inimigo entrou na tenda dela, ela acabou com o inimigo. Ela acabou com o inimigo que vinha atormentando o povo de Deus, que entrou na casa dela, na tenda dela. Nós temos que destruir os inimigos que entram na nossa casa, na nossa vida. Você não vai permanecer. Ela lutou a guerra certa. Ela não se intimidou. Ela enfrentou o que tinha que enfrentar. É muito forte. Pela janela, olhava a mãe de Císera. Atrás da grade, ela exclamava: por que o seu carro se demora tanto? Por que custa chegar o ruído de seus carros? As mais sábias de suas damas respondiam, e ela continuava falando consigo mesma: estarão achando e repartindo os despojos?
uma ou duas moças para cada homem, roupas coloridas como despojo para Císera, roupas coloridas e bordadas, tecidos bordados para o meu pescoço, tudo isso como despojo? A mãe de Císera não estava nem aí com a dor das outras mães que vinham sofrendo debaixo da opressão de Císera, porque seus filhos gemiam. Ela estava só preocupada com ela. E ela criou o filho dela para ser um sujeito egoísta, que só pensava nele. E agora, à medida que ele ia demorando, ela estava lá, mas o que é que está acontecendo? Será que ele está juntando muitos despojos? Não. Ela nunca se importou com a dor das outras mães. E agora era ela que ia viver aquela dor. Assim, pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor. Mas os que te amam sejam como o sol, quando se levanta na sua força. E a terra teve paz durante 40 anos. Gente, eu amo essa escritura. Assim pereçam todos os teus inimigos. Porque é assim que acontece, quando nós nos levantamos. Nós nos colocamos onde Deus nos quer, nós lutamos as guerras do Senhor, nós enfrentamos tudo que temos que enfrentar confiando em Deus. Ele vem com poder, com favor. E todos os inimigos, eles perecem. Assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor. Mas os que te amam, e quem é que ama o Senhor? Aqueles que guardam os seus mandamentos. Sejam como o sol, quando se levanta na sua força. Isso não é forte? Saber que quando nós andamos com Deus, nós amamos o Senhor. Nós nos levantamos como o sol. Nós somos comparados com o sol. Quem é que pode impedir o sol de nascer, de se levantar, de iluminar, de brilhar? Nós somos como o sol que se levanta na sua força. Aqueles que amam o Senhor, que servem ao Senhor, que temem o Senhor, são como o sol quando se levanta na sua força. Ei, Deus está te mandando uma mensagem. Enfrenta o que você tiver que enfrentar. Lute as guerras certas. Não fica na indecisão, não fuja, não se acovarda. Enfrenta o que você tiver que enfrentar. Louve ao Senhor, engrandeça o nome dEle, ame-o de todo o seu coração, porque os que amam o Senhor são como o sol que se levanta na sua força, mas os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força. E a terra teve paz durante 40 anos, porque uma mulher se levantou. Teve a coragem de se levantar, quando todo mundo já tinha desistido, tinha se entregado, estava temendo. Essa mulher se levantou e pôde cantar e deixar esse tesouro para nós. Louvou o nome do Senhor. Enalteceu aqueles que tiveram a coragem de se juntar a ela e lutar as batalhas do Senhor, as guerras certas. Aqueles que se colocaram na boa luta da fé, porque foram pela fé. Mas também ficou registrado aqueles que ficaram no seu mundinho, na indecisão, se acovardaram, não quiseram ir lá e enfrentar aquele desafio. Passaram para a história, sim. Infelizmente, tem muita gente que até reclama, né, dos resultados, mas toda oportunidade que tem de enfrentar e fazer algo grande não faz.
Mas tem aqueles que mesmo quando todos se entregam, a pessoa decide se levantar e ocupar o lugar dela. Levanta. Ocupa o seu lugar, porque você vai ter vitória. Enfrenta o que você tiver que enfrentar. Luta as guerras certas, porque Deus vai te dar vitória quando nós nos levantamos. Porque cremos no Senhor, nós temos vitória. Levante-se, porque Deus tem vitória para você. Assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor. Os inimigos do Senhor vão perecer. Mas os que te amam sejam como o sol que se levanta na sua força. E a terra teve paz por 40 anos, porque uma mulher se levantou corajosamente. Quando nós nos levantamos, nós atraímos paz, livramentos, socorro, mudanças, as coisas são mudadas, tudo mudou. O inimigo foi derrotado, o povo foi livre, prosperou, porque alguém decidiu se levantar e fazer o que ninguém queria fazer, enfrentar o que ninguém queria enfrentar. Eu fico encantada com isso. Quando nós nos levantamos, confiando em Deus, nós temos vitória. E Deus está te incentivando aqui, ó. Levanta, enfrenta o que está aí diante de você, vai, porque Ele vai te dar vitória. Quando Débora se levantou, ela trouxe vitória, a nação teve vitória, o inimigo foi derrotado, porque ela decidiu crer no Senhor e lutar. Enfrentar, está todo mundo com medo e ela decidiu temer somente a Deus e teve vitória. Porque quando nós confiamos em Deus e fazemos aquilo que Ele espera de nós, nós temos vitória e você vai ter. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para a gente orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida, amada que está comigo, e que essa palavra tenha tomado a vida dela, o coração dela, enchido ela de força, de coragem, de segurança, que ela já tenha se levantado internamente, que ela se levante na vida, que ela avance, que ela enfrente o que for preciso, que ela não se entregue de forma nenhuma, que ela não tema, porque o Senhor tem vitória para ela. Quando nós nos levantamos com fé, nós temos vitória. E essa é a mensagem para ela. Levante-se com fé, porque você vai ter vitória. Abençoa lares, famílias, todos que enviaram os seus pedidos para oração. Eu consagro tudo e eu tomo posse de definições, de transformações, de mudança de sorte, de uma reviravolta, Senhor. Senhor, de viradas. Eu tomo posse das vitórias que o Senhor tem para ela, que ela receba poder, força, que ela se levante e avance corajosamente, porque ela vai ter vitória. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção 10 vezes mais. Dá uma mente de governo, de domínio, sábia, inteligente, produtiva, criativa, dá discernimento. Levanta mais semeadores porque precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que vidas tenham sido encorajadas, tenham sido tomadas de força e já tenham se levantado, decididas a avançar. Obrigada por tudo. Te louvo, te engrandeço. Muito obrigada. Peço a tua bênção, dou a minha bênção. Obrigada por tudo. Amém, amém e amém. Graças a Deus. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Rua Taquari 995 na Moca, onde nós estamos. E hoje temos 2 reuniões, uma às 7, outra às 19h30, atendimento o dia todo, domingo batismo. E assim nós vamos, de glória em glória, de vitória em vitória. Conta com a gente, é um prazer servir. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.
Música